Amém? Vamos começar? Queria que você ficasse de pé, para a gente começar o nosso terceiro módulo sobre oração, orando. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado pela sua misericórdia, muito obrigado pela graça que o Senhor nos dá, Deus. Muito obrigado por nos dar a oportunidade de entender mais sobre o Senhor, de buscar mais sobre o Senhor. Que essas aulas não sejam em vão, Deus. Que as orações sejam mudadas e moldadas através desse ensino, Deus. Que nós possamos querer cada vez mais estar perto do Senhor, de acordo com o que o Senhor exige de nós. É o que eu te peço no nome do seu Filho Jesus. Amém. Eu queria começar falando que na aula passada surgiu uma pergunta. Eu estava falando sobre os dois tipos de família que existem no mundo, né? Os filhos de Deus e os filhos de Satanás. E aí eu falei que, obrigado, pastor. Eu falei que aquele que não é filho de Deus não é ouvido por Deus. Isso é uma realidade que a Bíblia nos mostra. Só que talvez eu tenha usado uma palavra diferente, que aí pode ter gerado confusão. Que é a ideia de que se você não está orando a Deus, você está orando a alguém. Entende? E a pessoa que ela é descrente, ela não está orando a Satanás. Ela está orando a um Deus que ela não conhece. E Deus não ouve a oração do descrente. É isso que eu estava querendo dizer. Vamos continuar? A gente falou na aula passada sobre as 3 petições relacionadas ao céu. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, santificado seja o seu nome, né? E eu escrevi aqui, na aula anterior entendemos, utilizando a passagem de Mateus 6, aspectos importantes que foram ensinados pelo próprio Jesus sobre como devemos orar, e são eles: não orar para sermos vistos, né? Não utilizar de vãs repetições, como fazem os pagãos, nos lembrar de que Deus é Pai, ou seja, da intimidade com Deus, que Ele é Pai de um povo, nós devemos fazer parte desse povo para sermos ouvidos pelo Pai, que está no céu, o que demonstra a grandeza de Deus e a sua santidade, e que o seu nome é santo e deve ser santificado através das nossas vidas. Essa é a primeira petição, né? Santificado seja o seu nome, santifica o seu nome nas nossas vidas. Que devemos ansiar pela manifestação do reino de Deus, segundo pedido, né? Venha o teu reino. E que estejamos dispostos a servir a esse reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Os 3 primeiros pedidos na oração do Pai Nosso estão relacionados ao reino de Deus. Hoje iremos falar dos outros 3 pedidos contidos na oração modelo referentes à nossa vida: pão, perdão e proteção. Tá? Vocês querem abrir a Bíblia de vocês em Mateus 6? Mateus capítulo 6. Nós passamos por toda a gama, o início do Pai Nosso, né? E agora nós vamos para o versículo 11, que diz assim: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, ou o pão nosso de cada dia nos dai hoje, que é o que é mais comum, né? É importante a gente lembrar disso. A Igreja Católica é a grande responsável por essa oração se tornar popular. Como eles têm isso como um dogma da Igreja, a repetição, as famílias, principalmente a gente que é brasileiro, que tem muita influência deles, conhece o Pai Nosso na visão deles. Tanto que o final do Pai Nosso, e a gente vai falar sobre isso, é cortado nessa oração, né? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A gente não aprende isso, mas vamos lá, tá? Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Deus supre as necessidades do seu povo e não os seus caprichos. Vejam a experiência dos israelitas depois de terem sido libertos na terra do Egito. Deus supriu maravilhosamente o povo com pão na forma de maná. Se vocês não sabem o que é maná, parecia um pão de mel, alguma coisa do tipo. E eles comeram isso por 40 anos. 40 anos, 40 anos. O que aconteceu depois? Primeiro, eles pararam de agradecer a Deus sobre sua provisão. Nós já temos um problema entre o que o povo de Israel fez e o Pai Nosso. A gente pedir diariamente pelo pão que Ele nos dá. O povo parou de agradecer por isso. Em segundo, eles começaram a murmurar da provisão feita por Deus. Por fim, começaram a recordar das coisas boas que haviam desfrutado no Egito, enquanto esqueceram a opressão, as dificuldades e as torturas que haviam suportado na mão do faraó. Enjoados do maná, os israelitas clamaram por carne. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Números 11.
Eu vou fazer uma reparação histórica aqui. Uma das primeiras aulas eu falei que eu odiei Levítico. Chato. Mas depois de Levítico veio Números. E o livro bom, velho. O livro é bom demais. Só Deus descendo a lenha. Números 11. Ou seja, Deus ele proveu para o povo, né? O pão nosso de cada dia, na forma do maná. Só que com o tempo o povo começou a não só reclamar, eles começaram por não serem gratos, ponto. Porque a gente aprende assim, não, o povo começou a reclamar. Não, calma. Existe um processo para você começar a reclamar das coisas que Deus te dá. E o primeiro erro é você parar de ser grato. O povo se esqueceu do que eles passaram no Egito. Eles se esqueceram de toda a tortura, de todo o sofrimento do povo. E começaram a pensar em comida. Mas a gente comia bem, né? Oh, mas você era torturado, mas não, mas a gente comia bem, né? Era boa comida. Então vamos lá. Números, capítulo 11, a partir do versículo 18. Diga ao povo, isso é Deus, o povo começou a reclamar, tá, gente? Nossa, a comida do faraó lá, gente, é tão gostoso. Nossa, né? Diga ao povo, Números, capítulo 11, a partir do versículo 18. Fala assim, ó. Diga ao povo, consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu enquanto se queixaram a ele, dizendo, se tivéssemos carne para comer. Estávamos melhor no Egito. Olha o que o povo falava. Agora o Senhor lhes dará carne, e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas o mês inteiro, até que lhes saia carne pelo nariz, e vocês tenham nojo dela. Porque rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e se queixaram a ele, dizendo, por que saímos do Egito? Vamos voltar do início? Deus, ele prometeu pão diário, não capricho. Não capricho. O povo fazia tudo com maná, gente. Era bolo, era broa, comia, bebia maná, deitava no maná, era maná demais. Era maná demais. Só que o povo estava reclamando desse maná, querendo a carne do Egito. Não importava de onde viesse. O maná vinha de Deus. A carne vinha de onde? Do Egito. Não importa. A gente prefere a carne do Egito. Deus falou, se vocês querem carne, eu lhes darei carne, e vocês comerão até que enjoem dela. Outra coisa que podemos nos atentar ao pedir o pão de cada dia é que, em última análise, é Deus quem nos dá tudo o que temos. Isso é importante. Quando você ora entendendo que é Deus que te dá tudo que você tem, isso é o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É Deus quem faz a obra. É Deus quem nos dá saúde, quem nos dá inteligência. É Deus. Tudo pertence a Ele. Por isso que, eu até conversei com o Robinho uma vez, a ideia de dízimo para mim é muito estranha. Porque devia ser um negócio muito natural, extremamente natural. Tudo é dele. E as pessoas, elas criam caso demais. Eu já dou 10% na igreja, então eu não vou ajudar os irmãos. Nossa, tem que dar 10% só, ou eu já dei 10%, então não precisa preocupar com o meu dinheiro, não. Sendo que 10% é muito pouco. Para aquela época, chegou a ser suficiente pelo tanto de povo que tem. Você vai ler números, vai ver o tanto de gente que tem. Aí você entende por que o cara fala assim, não precisa mais não, gente, é dinheiro demais. Mas para nós, igreja pequena, devia ser natural demais. Nossa, podia ter um negócio novo aqui, não podia melhorar a qualidade do... Entendeu? Devia ser natural. Eu costumo falar com o Robinho isso, que às vezes, pelo menos no meu entendimento, o dízimo acaba entrando na cabeça das pessoas a ponto delas só darem 10%. E ele não pode te limitar. O dízimo é tipo assim, vai até 10. De 10 você sobe. De 10 você vai. É tudo de Deus, tudo pertence a Ele. Outra coisa é isso, né? Nossa condição caída tem a tendência de tomar crédito por toda a abundância de seus bens. E esquece a fonte de toda a provisão. E aqui eu queria dar para vocês um conselho. Orem antes de comer. Esse é o meu conselho para vocês. Orem antes de comer. Baixa a cabeça e fala assim, Jesus, obrigado pela comida, amém. Eu faço dos meus serviços. Eu não baixo a cabeça, ninguém precisa ver, nada. Jesus, obrigado pela comida de hoje. Sabe por quê? Porque um primeiro erro desse povo foi o quê? Esquecer. Esquecer quem é o dono. Esquecer quem provê. Esquecer. E eu não quero esquecer. Pode ser que a minha esposa fez a comida, pode ser que a comida saiu do meu dinheiro, mas a provisão quem dá é Deus, não é? Então é bom a gente ser grato. Se você é grato no pouco, o pouco provavelmente é o seu prato de comida. Porque eu vejo essa dificuldade das pessoas, elas não oram para comer. E você não precisa parar, gente, vamos parar todo mundo. Não, eu estou com garro na boca já, Jesus, obrigado. Não, o Senhor me deu oportunidade, o Senhor me deu condição. Então assim, toma cuidado para não esquecer da onde vem a provisão. E como que você não esquece? Orando ao Deus que te dá tudo. Amém? Por favor. Por favor.
Ah, mas como não pega no crente, não? Eu entendo. Entendi. É. Foi esperto. Foi esperto. Legal. Sim. Concordo. Sim, já. É um excelente ponto. Eu concordo. É um excelente ponto. Então, no final do culto aqui, nós vamos ligar pro. Que isso. Nossa. Sim, eu entendo. Verdade. A gente tem que consagrar tudo a Deus, concordo. Final do culto aqui a gente vai, né? Chamar um 90. Deus. Mas aqui, uma outra coisa que eu queria pontuar sobre oração é sobre isso aqui que eu trouxe. Eu estava arrumando as coisas lá em casa e eu achei isso aqui, ó. Chama Voz de Cura. Eu fiz um seminário há uns anos e eu tive bons professores, tive péssimos professores e tive essa abominação aqui. Essa abominação aqui. E por que eu estou falando isso? A aula era para falar sobre Cristo, aquele que cura. Mostrar o poder de Jesus através da cura. Nós estamos ainda conversando sobre oração, tá? E essa coisa de onda aqui, ela vem de uma cultura chamada confissão positiva. Ou seja, você confessa positivamente que as coisas vão acontecer. Você tira Deus da equação. Você tira o poder. Você só quer o poder, na verdade. Hoje em dia, muitas igrejas dão ênfase no Espírito Santo, não como um Deus, não como a terceira pessoa da Trindade, mas como aquele que vai me dar tudo. É aquele que vem o poder, aquele que eu sinto. Eu não sinto Deus, eu não sinto Jesus, mas eu sinto o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é isso. Não é isso. Então, essa cultura, a cultura da confissão positiva, ela entrou no meio das igrejas. Ela se infiltrou. E isso mina a oração. Quando você pode declarar as coisas e elas vão acontecer, para que orar? Para que pedir a Deus alguma coisa se você pode simplesmente mandar com que aquilo aconteça? Eu tive nessa aula um pastor falando comigo assim: se você ora, se Deus quiser, você tem falta de fé. Eu falei com ele, mas Tiago, então tinha muita falta de fé. Está escrito assim: se o Senhor quiser ir, vamos fazer isso ou aquilo. E aí eu separei aqui uma das frases desse material hediondo que fala assim, ó, ela explicando a confissão positiva, né? Você vai falar aquilo que não existe vai acontecer. Ou seja, você vai mentir para si mesmo, aquilo vai acontecer. Está escrito assim, ó, Mary Kay Ash, fundadora e criadora da Mary Kay Cosmetics, diz: finja até conseguir. Isso é desonesto? Às vezes, devemos dizer algo repetidamente até que se concretize em nós, ou seja, até que acreditemos. Fale pela fé no invisível até que se torne a sua realidade. E fé virou um lixo para essa mulher. Essa é a ideia. Você só precisa ter fé. Fé em quem? Fé no quê? Eu queria alertar você sobre isso essa noite. Sabe por quê? Nós precisamos ter fé em Deus. Só. Eu estou orando pela cura do Alexandre. Eu não preciso crer na cura dele. Eu preciso crer no Deus que cura. Ponto. Ele vai fazer a obra dele. Muitas das vezes a gente não acredita que aquilo vai acontecer, mas a gente precisa acreditar em quem faz acontecer. Essa é a realidade da fé. Isso é ter fé. Não é ter fé numa circunstância, é ter fé no próprio Deus. E o que a confissão positiva fez com a igreja? Fez a igreja parar de orar. Eu só preciso declarar. Eu só preciso decretar. Eu mando e o universo obedece. Porque eu sou filho de Deus. Um Deus arrogante. Um Deus prepotente e um Deus que eu não preciso dele à medida que ele me dá poder. Ele me deu poder. Ele me deu autoridade. Gente, tem tanta abominação aqui.
Tem tanta tristeza aqui. E as pessoas, eu lembro desse seminário, de que a aula era tão ruim, que eu li o material inteiro. Ela não chegou na metade do material. Eu li o material inteiro, porque eu não queria olhar para o que ela estava falando. E aí, nas provas, eu fui o único que fechei a prova dela. Porque tudo que estava escrito era só eu pegar o que eu não queria e colocasse lá. Tirei 10. Fechei a prova da mulher. E o povo prestou atenção, deu glória a Deus, aleluia, e errou. Por quê? Porque quis ser bíblico. A pregação não era bíblica. A aula não era bíblica. Por que eu usaria a Bíblia? Então a gente tem que tomar cuidado. Muitas coisas chamadas de fé, chamadas de crença, na verdade é mentira de Satanás para nos impedir de orar, de pedir no próprio Deus, de confiar no próprio Deus. Isso é oração. Dá-nos o pão nosso de cada dia, Deus. Eu sei que eu posso pegar meu dinheiro e eu posso comprar lá, mas me dá esse pão nosso. Me dá a oportunidade, me dá esse pão abençoado. Abençoa esse alimento, Jesus. Só o Senhor pode fazer isso. A gente tem que voltar a confiar em Deus. A gente tem que confiar mais no que Deus diz do que naquilo que a gente acha que é. E essas atrocidades têm entrado no meio das igrejas. Não é descrente que faz isso. É crente que acha que tem poder demais. Que acha que agora nada vai me deter. Cara, se você não estiver diante do Deus Altíssimo, se Deus não estiver com você, Ele está contra. Essa é a ideia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. E se Deus é contra nós? Quem será por nós? Tem que pensar nisso, né? Segunda petição, perdoa as nossas dívidas, perdoai as nossas ofensas, perdoai os nossos pecados, né? E eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 1 João, finalzinho da Bíblia, tá? 1 João 1, a partir do versículo 8. Vanessa, esse aqui é seu presente, tá? Nada. 1 João, capítulo 1, versículo 8, diz assim: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Uma das marcas de um cristão é sua atitude contínua de pedir perdão. O desejo de perdão distingue o cristão. O incrédulo racionaliza seu pecado, mas o cristão é sensível à sua indignidade. Todas as vezes que nós estivermos diante de Deus, nós precisamos lembrar quem nós somos. E quem nós somos? Pecadores, merecedores da ira de Deus. Quando a Bíblia fala que a gente entre no Santo dos Santos, na presença de Deus, com autoridade, essa autoridade não é nossa. É a autoridade do Jesus que morreu na cruz e conquistou essa autoridade. Nós devemos nos chegar a Deus com confiança de que Ele vai nos ouvir, porque nós cremos no Filho dEle. Nós cremos no que o Filho dEle fez. E não arrogantemente acharmos que, agora que eu sou crente, meu filho, ponto, acabou. Vamos lá, eu sou, eu posso, eu mando, eu declaro, eu determino, eu não aceito. Respira. Eu brinco com os meninos, respira. Deus está no céu e você na terra, por isso fala pouco. É isso que o Provérbios fala. Fala pouco. Muito, eu já vi, e vocês também já devem ter ouvido relato de pessoas que foram humilhadas por Satanás porque se acharam demais. Pessoas que levam quase 40 minutos para expulsar um demônio. Por quê? Porque está achando que é a autoridade dele. Achando que é ele que manda. Aí fica, não, porque eu tenho que consagrar, porque eu não sei o quê. Para quê? Para aparecer? Você tem que se consagrar, por quê? Porque seu Deus mandou você se consagrar. Essa é a ideia da consagração, essa é a ideia da busca. É a busca pelo Deus, não é a busca pelo poder de Deus só não, gente. O poder de Deus não pode estar separado de Deus, entendeu? Não faz sentido. Olha, do avião só quero a asa. Você vai sentar onde? E o motor? Vocês estão entendendo? Muitas das vezes nós separamos Deus. Existe Deus e existe o poder de Deus. Deus é aquele amuleto que eu coloco no meu bolso e que me protege de tudo que eu não entendo. É o acaso. Acaso, é Deus. Ó, tira a acaso da música do Titãs e bota Deus no nome, vira música gospel. E o poder é quando eu quero fazer, quando eu quero mostrar. Eu subo aqui no altar e agora a minha vida se reflete no poder. Cara, se Deus não fizer, não resolve. Reconhecer a nossa natureza pecaminosa e a graça de Deus, que nos concede perdão, nos ajuda a cumprir a segunda parte dessa oração. Ou seja, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Outra coisa é que o mandamento de perdoar os outros como fomos perdoados se aplica também à questão de perdoar a si mesmo. Isso aqui, gente, por favor, presta muita atenção, porque eu já falei muito nisso, tá? Temos promessa de Deus de que, se confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoará.
Infelizmente, nem sempre cremos nessa promessa. A confissão exige humildade em 2 níveis. O primeiro nível é a admissão da culpa, você admite que você é culpado. O segundo nível é a aceitação humilde do perdão. Quantas vezes eu não me senti perdoado? Quantas vezes? Só que isso é limitar o poder de Deus. Eu vou ler aqui, porque acho que fica mais fácil de entender. Ao não perdoarmos a nós mesmos, estamos sendo arrogantes, achando que nosso pecado é grande demais para ser perdoado. Que outros que são cristãos recebem perdão por graça. Já você sofre por seu pecado, não importando quão grave... Eu escrevi errado. Quão gratos e maravilhoso seja Deus. O orgulho fixa em nós uma barreira para a aceitação de perdão. Quando Deus nos promete que nos perdoará, nós insultamos sua integridade quando recusamos aceitar o perdão. Perdoar a nós mesmos depois de Deus que nos perdoou é um dever, bem como um privilégio. Perdoa-nos os nossos pecados, inclusive o nosso pecado de incredulidade e não aceitar o perdão de Deus. Você não se sentir perdoado não significa que você não foi, significa que você não entendeu quem te perdoa. E eu passei muito por isso, por muito tempo. Falo, gente, meu pecado é grande demais, não tem lógica. Deus me perdoou. Eu só confessei, Ele perdoou mesmo? Não, que isso. Deus perdoa os pecados do povo. Eu não presto. Jesus sabe que eu não presto. Então Ele não vai me perdoar assim tão fácil. Eu preciso fazer alguma coisa. E daí surge aquelas coisinhas, né? Aí você sobe de joelho a escada da igreja de fulano. Aí você vai lá e todo dia, tal hora da manhã, você tem que fazer tal e tal coisa. O perdão de Jesus é gratuito. Nós não podemos pagar. Nós não conseguimos pagar. Essa é a ideia. Deus, perdoa pelos meus pecados. Pronto, está perdoado. Vá e não peques mais. Essa é a ideia. Vamos e não vamos pecar mais, porque nós somos perdoados por um Deus que podia só fulminar a gente. Essa é a ideia. Você vai ler no número, gente, é só destruição. Eu estava zoando com Adão, mas é mais ou menos isso. O povo peca contra a santidade de Deus. Falando, se Deus tirou nós do Egito para trazer a gente para cá para morrer e tudo mais. Deus vira para Moisés e fala assim, junta você e Arão, sai do meio do povo que eu vou matar todo mundo. Aí Moisés e Arão vai lá ajoelham, Jesus, faz isso não, Deus. O povo lá, mó legal, você só erra mesmo, não faz isso não, beleza. Aí Deus fala assim, então vocês vão lá e fazem um sacrifício para aplacar a minha ira, senão eu vou matar todo mundo. Aí é muito engraçado para nós, né, que o povo morreu, engraçado para nós, que eles vão lá e fazem o sacrifício. Aí no final está escrito assim, e a ira de Deus se aplacou, mas enquanto isso morreram 22 mil pessoas. Ou seja, até que o sacrifício fosse completo, as pessoas iam morrendo. Porque a ira de Deus se acendia sobre aquele povo. E por que isso não acontece hoje? Porque nós temos um sumo sacerdote que morreu. Ou seja, quando você peca, o preço já foi pago. O que você precisa? Ser perdoado, não é? Jesus, me perdoa, está perdoado. É por isso que você não morre. É porque o cordeiro foi imolado desde antes da fundação do mundo. É um cordeiro que você não precisa mais de sacrifício. Então, quando a gente não se perdoa, a gente vai tirando esse poder de Deus. Deus, Jesus perdoa, mas o meu não. Mas o de fulano, não. Fulano peca demais. Aí é demais. Não, tem um cara da minha família que não duvido Deus perdoar. É muito pouco. Assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Isso aqui, não devia nem orar isso aqui. Isso aqui não devia ser orado, não. Esse é um pedido extremamente perigoso para fazermos em nossa oração. Uma advertência suprema de Jesus e de todo o Novo Testamento, que Deus nos julgará de acordo com a maneira com que temos julgado as outras pessoas. Visto que o homem é salvo pela graça, que melhor evidência poderia haver da salvação de um homem do que ele oferecer aos outros a graça que ele mesmo recebeu? Se essa graça não é evidente em nossa vida, podemos tornar válida a pergunta sobre a genuinidade da nossa alegada conversão. Ou seja, o cristão que perdoa é feliz. O cristão que não perdoa, não existe. Não existe. A gente precisa entender isso. Só pode ser perdoado quem perdoa. Existe uma passagem que eu não coloquei aqui, que é a passagem da mulher que derrama óleo sobre Jesus. E Jesus vai falar que aquele que muito foi perdoado, muito ama. E ele está chamando a atenção dos fariseus, falando assim, vocês não amam não, porque vocês não foram perdoados. Vocês não foram perdoados. É por isso que vocês não amam. Não é nem culpa suas não, vocês não prestam. Vocês não amam. Por quê? Porque vocês não foram perdoados. Agora, aquela mulher foi perdoada. Então, o que mais ela poderia fazer? O máximo que ela conseguiu fazer, foi pegar a coisa mais cara que ela tinha, que poderia dar sustento para ela e para a família, e colocar aos pés de Jesus.
Sim. E ainda ela sabia que aquilo era pouco. Ela sabia que aquilo era pouco. E aí nós entramos nos 70 vezes 7. Eu queria muito falar sobre isso, mas muito. Mateus 18. Vocês querem abrir? Nós ainda estamos no perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Vale lembrar também que a Bíblia vai dizer que se você tem alguma coisa contra o seu irmão, você precisa ir lá antes de ofertar, tá? Isso precisa acontecer. Doideira. Complica mais aí. Mateus 18, 21 e 22. Alguém pode ler, por favor? Ótimo. Quando o povo de Israel, eu escrevi aqui, para o povo de Israel dava a ideia de multiplicidade o 3. Não perdoa uma vez, não perdoa duas, perdoa 3. Uma é bacana, duas é nó e 3 é muito. Ou seja, quantas vezes? 7, Pedro estava indo além do 3. O natural para o israelita era 3. 3. Ou seja, perdoou bastante. E aí Pedro vai e fala assim, vou dar uma moral com Jesus, vou mostrar que eu tenho moral com Jesus. Jesus, perdoa 7 vezes? Jesus falou assim, que 7, meu irmão? 70 vezes 7. Oh, Jesus. Eu vou ler para vocês. J33, do 27 ao 30, fala assim. Depois ele vem aos homens e diz, isso é, pequei e torci o que era certo, mas ele não me deu o que eu merecia. Ele rasgou a minha alma, isso é Jó falando, impedindo-a de descer a cova, e viverei para desfrutar a luz. Deus faz essas coisas a homens 2 ou 3 vezes, para recuperar a sua alma da cova, a fim de que refuja sobre ele a luz da vida. Jó está usando 2 e 3, que eu acabei de falar com vocês. 3 era a ideia de muito, Deus perdoa bastante, né? Jesus responde a isso como uma hipérbole, uma figura de linguagem, para demonstrar que nós devemos perdoar sempre. A ideia de 70 vezes 7 faz alusão a Lameque, um descendente de Caim, isso está em Gênesis 4, fala assim, ó, se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 70 vezes 7, ou 77 em algumas versões, né? Jesus usa a imagem do homem mais vingativo da Bíblia para falar sobre perdão. Em seguida, ele também nos conta uma parábola que fala sobre o reino dos céus e a relação dele com perdão. Eu queria que vocês fossem para o versículo 23. Mas é engraçado. Caim matou Abel. E quando Deus rejeita Caim, Caim fala com Deus assim, vão me matar se souberem o que eu fiz com meu irmão. Deus bota uma marca em Caim, que eu não faço ideia do que seja, que ninguém vai fazer ideia do que seja, só na glória não vamos descobrir. E fala assim, aquele que matar você será vingado 7 vezes. 7 vezes. Ou seja, será muito vingado, né? A bênção era até 3, então será bastante vingado. Lameque, arrogante, que é descendente de Caim, fala assim, se quem matar Caim vai ser vingado por Deus 7 vezes, quem chegar perto de Lameque vai ser vingado 70 vezes 7. Arrogante, vingativo, nojento. Jesus usa Lameque. Sabe aquele cara vingativo que falava que ia se vingar 70 vezes 7? Perdoa 70 vezes 7. Perdoa na mesma proporção. Ou seja, não se vingue, perdoa. Agora, versículo... Oh, gente, eu estou falando com vocês para abrir, eu não abri. Versículo 23 de Mateus. Nós estamos em Mateus 8. Jesus, Mateus 8. Mateus 8. Eu estou só me atrasando. É isso aí. Parabéns para mim. 23. Nossa, gente. Então eu confundi. Mateus 18. Me perdoa. Obrigado. Aí, ó. 70 vezes 7. Mateus 18. A partir do versículo 23. Rolou toda essa questão, né, do 70 vezes 7. Aquela confusão, o povo fala demais. E aí Jesus fala assim, ó.
Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas dos seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou a ele, a sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Ele não está pedindo para ser perdoado, tá? Ele está pedindo tempo. Dá mais tempo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ir. O cara não pediu para que a dívida fosse cancelada, o cara pediu tempo para pagar. Esse cara foi mais misericordioso, ele não só deu tempo, ele perdoou a dívida. Da hora, né? Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários, é muito menos do que prata. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos, implorando-lhe: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Pediu? Tempo. Ele não está pedindo para ser perdoado, está pedindo tempo, é só isso. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a você, se cada um de vocês não perdoarem de coração o seu irmão. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não depende de você perdoar alguém para você ser perdoado. Entende? Jesus perdoa, ponto. Mas existe uma exigência a se fazer, já que você é um perdoado. Já que você é um perdoado, entende-se que você perdoe. Essa é a ideia. O servo não falou, o Senhor não falou assim: perdoa o seu conservo que aí eu te perdoo. Não, está perdoado, filho. Está perdoado. E a resposta foi: por que você não perdoou? Eu perdoei. Sua dívida era muito maior do que comigo e eu perdoei. Então a ideia é: por que você perdoa? Porque você é perdoado. Nós perdoamos porque Deus nos perdoa. Acredito que cabe também dizer que não há mérito algum em nós, em nosso ato de perdoar, a ponto de podermos exigir algo de Deus por isso. Na verdade, tudo não passa de uma atitude em resposta à graça de Deus e ao seu senhorio sobre nós, como oramos anteriormente. Seja feita a sua vontade. No capítulo 17 de Mateus 10, fala assim: assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos nosso dever. É dever do cristão perdoar, é dever. E aí eu vou correr. Não nos deixem cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que isso significa? Quando, de novo, recapitulando, a oração do Pai Nosso pode ser redigida, refalada? Pode, com certeza. Deve ser repetida? Deve, com certeza. Mas não deve ser só ela. Ela deve ser um modelo. E no modelo a gente vai falar, pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e para que Deus nos proteja. Não nos deixem cair em tentação, mas livra-nos do mal. Existe um paralelismo entre essas duas sentenças. Estamos dizendo a mesma coisa de maneira diferente ao orarmos assim. Nem toda tentação procede de Satanás. Em Tiago vemos que somos tentados por nossa própria cobiça. Está escrito assim: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Está em Tiago 1, 14 e 15. Nessa seção do Pai Nosso, a palavra mal tem como melhor tradução o termo maligno. Livrai-nos do maligno. Jesus estava dizendo que devemos pedir ao Pai que construa uma cerca ao nosso redor contra o que Lutero chamou de desenfreados ataques de Satanás, o inimigo que deseja destruir a obra de Cristo nesse mundo. O pedido não tem o propósito de evitar as provações desse mundo, e sim proteger-nos da exposição desprotegida aos ataques de Satanás. Na chamada oração sumo sacerdotal de Jesus, em João 17, que é maravilhosa, ele diz: não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Essa parte da oração pedimos a presença redentora de Jesus. Jesus, olhando para Pedro e prevenindo sua negação, diz: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Isso está em Lucas 22, 31 e 32. Se não fosse a intercessão de Jesus em favor de Pedro, esse teria se perdido e sua fé teria fracassado. Não somente temos Jesus a interceder por nós, para nos proteger do inimigo, mas também nós devemos pedir a Deus que nos guarde
seguros das mãos do inimigo. E essa é a ideia. Livra-nos do mal, Jesus. É livrar-nos das provações? Não, porque vai acontecer. No mundo tereis aflições. Isso é uma verdade. Jesus não está falando assim, talvez vai acontecer de você ter aflições. E no livro que eu trouxe aqui, essa moça tem a coragem de falar que a gente não pode aceitar a enfermidade. A gente não pode aceitar passar por provação nenhuma, porque Deus não quer isso. É mentira. É mentira. No mundo nós teremos aflição. Isso vai acontecer. O que é o nosso pedido? É que Deus nos proteja de Satanás, do maligno, das coisas que o diabo faz e continua tentando fazer para destruir a obra de Deus. Gente, aprende um negócio. O diabo não quer que você caia. Ele quer que a sua família caia. Ele quer que o único crente de uma família de descrente caia. Essa é a ideia. Não é destruir só você, é pouco. Satanás vai fazer aquele esforço todo só para você desviar. Ele quer acabar com a sua família, ele quer acabar com o seu futuro, ele quer destruir a obra de Deus. Gente, para alguém estar aqui, 6 horas da tarde, ouvindo falar sobre oração, um negócio que todo mundo acha que sabe, é loucura. É loucura. Por que a gente faz isso? Porque a gente quer ser protegido da obra de Satanás, através da palavra de Deus. Jesus, tem coisa que a gente não vai conseguir sozinho, tem coisa que não dá para saber. Onde Satanás vai atacar amanhã? Me responde. Não sei, não faço ideia. Porque não começa, gente, não começa com a tentação forte, começa um pouquinho. A gente estava conversando ontem sobre árvore que dá fruto, que não dá fruto, e o palavrão, ele não entra palavrão, não, ele entra você rindo dos outros falar, você deixando os outros falar, você acostumando com aquele ambiente, daqui a pouco. E aí você começa a justificar. E aí daqui a pouco o palavrão entrou outra coisa, e aí vai. Você está entendendo? A gente precisa pedir a Deus nos livrar desse mal, desse maligno, daquilo que a gente não consegue controlar. E essa é a ideia. Deus vai nos livrar de algumas provações? Vai. Deus é misericordioso e bom. Mas o cristão não está livre delas. A gente vai passar por provação. Eu tenho muita dificuldade, e eu estou muito atrasado, mas eu tenho muita dificuldade no campo de evangelismo, Dani passou por isso também, porque as pessoas acham que é só falar para os outros que Jesus ama elas. Cara, Jesus te ama. Não, vem para a igreja. Cara, se o cara ouve um trem desse, o cara acabou de trair a esposa, ninguém da família concorda com ele, ele é um beberrão, ele é um sem vergonha. Aí ele entra aqui na porta e ele ouve que ele é amado. Fala, Jesus, eu não saio daqui nunca mais, minha esposa estava errada. Viu? Eu estou pecando, mas pô, eu sou amado. Não é. Você está em pecado, você precisa se converter, você precisa pedir perdão, você precisa mudar a sua conduta. Existem várias coisas que você precisa fazer. Esse evangelho é 2% do que o evangelho completo é. A gente não pode ser enganado. Entende? A gente não pode viver uma vida como se, agora que eu sou de Cristo, agora está tudo. Não está tudo. Agora que eu sou de Cristo, também as coisas não vão apertar, não. É minha visão que se torna aberta para as coisas. Repare isso, gente. Você sempre teve luta. Quando você converteu, parece que piorou. Não piorou. Você teve luta e você não ligava. Por quê? Satanás fala assim, cigarro? Ele, quantos? Quero. Bebida? Opa, quero. Muitos lá fora vão falar assim, cara, ser crente é difícil, porque você tem que parar de falar palavrão e tudo mais. E você não pode falar palavrão. Não, então tá, você que não é crente, para. Tenta parar. Eu não falo, então eu posso falar. Dificilmente vou acabar falando. E você, para, é muito difícil. Para mim que nunca bebi, é fácil largar a bebida. Para mim que nunca fumei, é fácil largar o cigarro, larga. Se você é livre, larga aí para nós ver. Para aí para nós ver. Porque a ideia de Satanás é isso, é mostrar para as pessoas uma liberdade que não existe. Eu sou livre para falar palavrão. Você que é crente, não é. Então para. Eu duvido você parar. Por conta própria, sem Espírito Santo. Não é fácil não, cara. Está acostumado, você vive uma vida de oba-oba. Vocês estão entendendo? E essa é a ideia. Jesus, que o Senhor nos livre do maligno. Essa é uma guerra travada contra Satanás. É uma guerra. É uma guerra pela sua família, pelo seu futuro. É uma guerra. E essa guerra é vencida na oração. Através da oração. A libertação que vem só de Jesus. Amém? Conclusão, em 6 petições, além das advertências sobre orar, Jesus delineou o padrão e as prioridades para a nossa vida de oração. Jesus finaliza a oração do Pai Nosso com a sentença, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa parte é muitas vezes negligenciada, seja por se tratar de um pedaço discutido na academia quando sendo parte ou não dos originais, ou seja pelo fato de que a oração do Pai Nosso foi popularizada, pela Igreja Católica, não contendo essa frase. Independente de tudo, devemos nos atentar de que ela é uma conclusão apropriada e verdadeira de tudo o que foi dito. A oração deve ter como foco aquele que a recebe.
E podemos ter confiança de que seremos ouvidos e atendidos, porque o reino, o poder e a glória pertencem a Ele. Eu cansei de ver isso. Na minha família, junta todo mundo, Ave Maria e Pai Nosso. No Pai Nosso, todo mundo livrai-nos do mal, amém. Minha mãe continua, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Eu fico assim, mãe, para quê? Ninguém está falando, nada a ver, velho. Mas é a verdade, é o que está escrito. Vou contra a minha mãe? Eu sou bobo. E eu queria finalizar com uma frase que fala assim, ó. Toda a nossa vida cristã depende de uma conversa incessante entre Deus e nós. Isso seria as Escrituras. Deus fala através das Escrituras a nós. E nós a Deus. Oração. Essa é a importância. No nosso próximo encontro, eu queria falar com vocês sobre jejum, porque é uma dúvida muito grande das pessoas, e sobre votos a Deus, que também é uma dúvida muito grande das pessoas. Mas uma coisa que não pode ficar em dúvida de tudo que a gente falou aqui, nós precisamos orar mais. Nós precisamos conversar mais com Deus. Muitas das decisões precipitadas que a gente toma é por não orar. Muitas das coisas que saem da nossa boca é por não orar. Muitas. Deus fala com a gente através da palavra de Deus, mas nós temos que falar com esse Pai também. Como? Orando. Amém? Vamos ficar de pé? Eu espero que essa aula tenha ficado clara, porque é muita coisa em pouco tempo. Muita coisa. E muita coisa que acaba ficando despercebida quando você lê, passa correndo, sabe? Eu estou com dificuldade, eu estou lendo, estou em números agora, né? E aí, tipo assim, é tanta informação, é tanta família, tanto fulano, de ciclano, de beltrano, que você começa a embaralhar, tá ligado? Você está ouvindo, você embaralha, e eu tenho foco. Aí, tipo assim, o que eu era para ler em 2 minutos, eu leio em 15. Vai ver, não terminei nada, porque é difícil mesmo, leitura da palavra. E a nossa vida de oração também é difícil, tá? Satanás, acho que a primeira coisa que a gente tem que pedir é que Deus nos livre de Satanás para orar. Satanás não quer que a gente ore, não quer. É na oração que vem a intimidade, é da oração que vem a mudança. Se eu estou em contato todos os dias com o ser santo, eu não posso ser menos do que santo. Agora, se eu estou me afastando da santidade, é porque eu estou me afastando do Deus da santidade. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado. Tudo que foi falado aqui foi através da sua palavra. Aquilo que o Senhor deixou para nós. Que a gente possa não negligenciar a sua palavra e não negligenciar a oração, Deus. Que é um bem tão precioso que o Senhor nos deu. A oportunidade de tocar o eterno é a oração. Que os nossos corações queimem todas as vezes em que for pedido para que a gente ore. Que todas as nossas petições, todas as nossas alegrias, todas as nossas tristezas sejam entregues ao Senhor em forma de oração. Se nós orarmos mais, se nós buscarmos mais o Senhor em oração, nós murmuraremos menos, isso é uma verdade, Deus. Nós reclamaremos menos, nós viveremos menos para nós mesmos. Muito obrigado por ouvir seres que não entendem o que é serem ouvidos por um Deus eterno. Muito obrigado por buscar a gente através da sua palavra e nos transportar para o seu reino através da oração, Jesus. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar com o Senhor nessa noite. Que nós possamos continuar esse culto aqui, adorando e agradecendo o Senhor de verdade e com ainda mais entendimento de quem o Senhor é. Muito obrigado pelas oportunidades de aprender sobre o Senhor. Muito obrigado pelas oportunidades de buscar o Senhor de verdade, Deus. Que nós possamos ser uma igreja bíblica e uma igreja de oração. Não é mais uma igreja de oração. Que sejamos os dois. Nós podemos ser os dois, nós devemos, é uma obrigação nossa sermos os dois. Não deixa ninguém negligenciar a sua palavra por ser menos espiritual. Não deixa ninguém negligenciar a oração por ser menos acadêmico, Jesus. Nós queremos o todo do Senhor. A oração, a busca incessante, a sua palavra, o seu poder, o seu domínio, quem o Senhor é. Nós queremos tudo isso. Nós queremos o Senhor de verdade, o Deus verdadeiro, o único Deus. Nós não queremos ser uma igreja perfeita, nós queremos ser o povo de Deus perfeito. Em nome de Jesus, nos ensina essas verdades. Nos transporta para a sua maravilhosa graça. Nos coloque em um lugar de adoração constante ao Senhor, Deus. Nos leva a buscar mais ao Senhor, Deus. É o que nós pedimos no nome santo do seu Filho Jesus e pelo poder do Espírito Santo que há em nós. Amém e amém. Tem comida lá em cima. Irmãos, antes de tudo, vocês que já estão vindo aqui, tem o terceiro questionário, tá? Fiquem à vontade. Mesmo de sempre, não é para me devolver, é para vocês mesmos.